Portanto, eu comandava na escola industrial, ainda fiz muita rodinha para o pessoal mais velho ir, por exemplo, para Montrã. Nós usávamos uns patins com os tacos. Por exemplo, hoje um par de patins se pesa 2,5 kg. Antigamente nós jogávamos com 5 kg nas pernas. O hóquei em patins não é hoje o mesmo jogo que o Benfica começou a praticar em 1917. A evolução dos equipamentos, o conhecimento desportivo ou os progressos na preparação física dos atletas são fatores que fazem do hóquei atual um desporto mais exigente e espetacular que nunca, ainda que o saudosismo, por vezes, nos possa fazer pensar o contrário. A prática do hóquei em patins é coisa estranha do nosso corpo. Quer dizer, andar sobre 8 rodas, pegar num stick e jogar a bola com esse stick não tem nada a ver com uma modalidade como futebol, não é? Que é tudo natural, o movimento é natural. Portanto, é uma modalidade muito técnica em que exige muito trabalho. O hóquei não parou no tempo, as regras também foram alteradas, a forma de jogar também alterou-se um pouco, portanto, digamos que a técnica que se tinha na altura deu lugar a maior agressividade por parte agora dos jogadores, mas a própria alteração às regras motivou isso. Hoje só há talvez mais rapidez. Hoje joga-se aquilo para a frente de qualquer maneira, não é? Quer dizer, agora a técnica, o preciosismo, puderam isso um bocadinho de lado, não é? Porque não há dúvida nenhuma que um tipo que deriva patino, o essencial é patinar tão bem, ou seja, andar de patins melhor que sapatos na rua, não é? É o ideal. Todos nós nos adaptávamos. E conseguíamos, a gente andava em 2 rodas, em 4 rodas, os pés para a frente, os pés para o lado, andávamos horas e horas sobre patins sem tocar na bola. A grande vantagem que a gente teve sempre foi realmente dominar os patins melhor que ninguém. Tentou-se até comparar o hóquei ao hóquei do gelo, de forma a dar mais emotividade. Pensavam as pessoas que devia ter mais emotividade. Pensar em hóquei e Benfica é recordar inevitavelmente o antigo pavilhão número 1, porque o inferno da luz não cresceu apenas à flor da relva do campo de futebol. As temperaturas mais altas eram, não poucas vezes, registadas no recinto partilhado por basquetebol e hóquei, uma jaula onde a chama aquecia os da casa e amedrontava os forasteiros. Era extraordinário, era cheio, havia uma empatia grande com o público e os jogadores estavam muito perto. O pavilhão tinha uma rede gigantesca, portanto era impossível, parecia que estávamos dentro de uma jaula quase. Mas depois a rede foi caindo, foram tirando a rede, portanto só ficou as redes atrás da baliza. Havia uma interatividade, havia uma empatia com o público, havia uma pressão tão grande face aos adversários que realmente metia respeito de jogar no pavilhão da Luz. E o piso era incrível, era muito bom, era dos melhores pisos que eu encontrei. Um dos problemas que toda a gente se queixava de jogar ao velhinho ringue da Gomes Pereira, que ainda lá está, da Junta de Freguesia lá de Benfica, era que se queixavam que o piso era muito áspero. Ora, nós, na Gomes, não achávamos que foi assim, foi aí que fomos criados, portanto aquilo para nós era ótimo. É evidente que quando passámos para a Luz, já as condições eram outras, mas recordo perfeitamente, tivemos jogos brilhantes, outros não tanto, mas belos campeonatos e belos jogos que a gente fez no Estado da Luz. O ambiente, vamos lá ver, isto sofreu alguma transformação até com a construção deste novo estádio, não é? Porque está recordado que o Estado da Luz, nós entrávamos e contornávamos o estádio e as pessoas gravitavam à volta do estádio, conversando, tinham um ambiente muito familiar. Joguei no dia da inauguração, era um pavilhão já com outras condições, portanto, claro que na altura era o melhor pavilhão depois do país, éramos o clube que melhores condições tinha. E portanto começámos a ter outras condições, outras formas de treinar, outro ambiente. Mas quer dizer, em termos de público, nos jogos importantes e naquelas partidas decisivas, nunca deixámos de ter este pavilhão sempre cheio e a disputarmos aqui grandes jogos e grandes finais, não é? O ambiente do pavilhão, no mítico pavilhão de Benfica, no Antiguinho, que grandes recordações tem.
não só a nível do hóquei patins como do basquetebol. Na altura, quando começámos a jogar lá, o hóquei patins, nós tínhamos à volta de 100 pessoas a ver um jogo de bola. Nós conseguimos mobilizar e colocar aquele pavilhão a gostarem de nós, a gostarem do hóquei patins, com o pavilhão, a encher o pavilhão com 2.000, 2.500 pessoas. Tínhamos quase sempre mais de meia casa cheia, havia sempre ambiente. Quando era as fases finais, então as provas internacionais, era empolgante, porque o pavilhão transmitia-nos aquela exigência de dar tudo por tudo. E recordo que o trocado naquela altura até dizia, ela às vezes não tinha mais receio da equipa adversária, tinha receio quando jogávamos em ambientes com pouco público, porque quando ele sabia que tinha muito público, adverso ou a favor, é quando nós nos galvanizávamos. Era um inferno para os adversários. Porquê? Porque era um ambiente do princípio ao fim, era espetacular, havia muita pressão sobre os jogadores adversários, sobre os árbitros, o que nos proporcionava a nós uma confiança enorme. E, apesar de nós termos também, tínhamos uma equipa que proporcionava grandes espetáculos, e isso tudo junto, criava ali ambientes espetaculares, não é? Nós, quando jogamos, nós não nos apercebemos que o ambiente seja muito mau, porque para nós é ótimo, é muito bom. Aquele ambiente era uma coisa que era arrepiante, chegava a ser arrepiante, ver 3.000 pessoas ou 3.000 e poucas pessoas ali a gritar e a torcer por nós, muito perto de nós. Tive a oportunidade, foi um sonho concretizado, de representar o Benfica enquanto atleta federado. Participei durante 2 épocas, uma enquanto juvenil, outra enquanto júnior, nas formações iniciais de hóquei patins, nesses escalões, e nessa altura o clube era uma segunda casa para mim, né? Portanto, porque treinava 4 vezes por semana, jogava ao fim de semana, e portanto era da escola para o Estádio da Luz, do Estádio da Luz para casa, e foram tempos dos quais guardo com enorme carinho, uma enorme saudade, porque fizeram parte do meu crescimento, da minha formação, e porque ao serviço do Benfica tive a oportunidade de muitas vezes entrar no ringue e de sentir os sócios, de poder possibilitar momentos de alegria aos sócios e aos seguidores da modalidade, e portanto é algo que não se esquece, que fica registado para sempre. Os jogos importantes era sempre cheio, e isso são coisas que nós como jogadores sentimos mais saudades, disso, que é o que nos faz, vamos lá ver, esta nostalgia do passado, é essa mesma, é a saudade que havia quando nós íamos para o Pavilhão da Luz, o Pavilhão da Luz sempre cheio, sempre com um ambiente fantástico, e isso é o que eu sinto mais saudades. Lembro-me de jogos, muitos jogos, que pessoas com bilhetes ficavam fora, e que era um ambiente que é inexplicável, mas que nós, como estão a puxar por nós, não nos apercebemos tanto que se para a outra equipa será tão aterrorizador assim. Eu, na seleção, às vezes nós perguntávamos, e temos conversa com os jogadores, principalmente o Porto, que é o grande rival do Benfica, e eles realmente diziam que era perigoso, sentiam medo de jogar à Luz. Se eu chegasse de 4 ou 5 minutos atrasado, tinha de perguntar às pessoas o que é que tinha marcado o gol, porque o Benfica de facto era um domínio avassalador sobre os adversários. Vi grandes jogos. Recordo aqueles famosos duelos com os irmãos Bertolucci e de Barcelos, que eram terríveis. O Floco Porto também já começava a crescer bastante. Otto Neves, Paulo Alves, portanto, havia ali grandes rivalidades, né? E pronto, basicamente era um pavilhão quase sempre com mais 500 pessoas, equipas muito fortes do Benfica. O pavilhão antigo é o oposto completamente deste. Este é um teatro, em que é como se fôssemos ao teatro, e ali tem que ter um bocadinho mais que isso. Temos que estar bem sentados, comodamente, mas também tem que sentir alguma pressão para quem vai lá jogar. As condições atuais neste pavilhão são melhores em termos de estrutura. Queremos agora associar as vitórias a este pavilhão também.
O novo templo estava erguido, mas a mística não nasce com os lugares, é dada pela história que neles acontece. E essa história foi construída com método e paciência ao longo dos anos. O Benfica andava afastado das vitórias quando começou a ser preparada uma equipa para ganhar o futuro. Daí o Benfica passava uma fase difícil, já não ganhava muita coisa, não ganhava nada há muitos anos. Foi a partir de 81, eu entre 89, teve, salvo erro, 11 anos sem ganhar um campeonato, teve 20 anos sem ganhar uma Taça de Portugal, a última em 77. E pronto, e o Benfica apostou na possibilidade de se começar a formar uma equipe. É evidente que o Benfica construiu, a pessoa que me foi buscar foi o intermédio do Dantas, que era o treinador do Benfica já na altura, que foi buscar ao Sporting, e com o Dr. Raul Fonseca, que criaram no Benfica uma grande equipa do Hockey Patins. Sem dúvida, eu não digo a melhor equipa que o Benfica teve todos os tempos, mas calhar uma das melhores que o Benfica teve todos os tempos. E, aliás, essa equipa ganhou uma Taça Europeia, é a única no clube. Então, estou a referir no Vitor Fenato, no Rui Lopes, no Luís Ferreira, no Paulo Almeida, no Zé Carlos, no Fernando Almeida. São jogadores sonantes que marcaram aquela geração do Benfica. Eu vi muitos jogos de hóquei e, portanto, acompanhei muito o hóquei. E eu lembro-me, na altura, que a equipa de hóquei do Benfica era o Ramalheta à baliza, depois era Fernando Pereira, José Carlos, Picas e Piruças. Era uma equipa... E depois jogava ao Leste. Eu lembro do Cristiano no Benfica. Não me lembro do Livramento no Benfica. Isso não me lembro, já é mais antigo. Mas lembro-me dessas equipas gloriosas de hóquei patins e de ter visto grandes jogos de hóquei no pavilhão do Benfica. Eu lembro do Benfica ganhar ao Valongo 21-0. E aquilo para mim era fabuloso, que eu pensava que aquilo era possível transpor aquilo para o futebol. E portanto, quando o Benfica ganhava 5 ou 6, eu dizia assim: mas no hóquei ganharam 21-0. Que era o que eu queria. Faltava à longa história do Benfica a conquista de uma competição europeia. Atingira por 3 vezes a final da Taça dos Campeões, em 69, 73 e 80. E em 83 e 84, vir a fugir a Taça das Taças. A nova equipa que Carlos Dantas pacientemente forjara estava agora preparada para reescrever o destino europeu do clube. E em 1991, chegava ao ajuste de contas porque há tanto se esperava. A final da Taça Seres. A Taça UEFA do hóquei em patins é disputada a 2 mãos. O primeiro jogo é em casa do Reus, a poderosa formação espanhola que retirara já ao Benfica uma Taça das Taças e uma Taça dos Campeões. Em Reus perdemos por 2 golos. Estávamos empatados 4-4, fizemos um excelente jogo lá em Reus. Mas depois num minuto sofremos 2 golos. Eu sei que perdemos 6-4 em Reus. Em que houve várias peripécias, uma delas o Carlos Garção foi agredido. Houve um jogador nosso que foi para o hospital, portanto fizeram-nos uma grande pressão em Reus. E depois aqui na Luz, claro que o pavilhão extremamente cheio, não é? Que já não havia mais ninguém, que não cabia mais ninguém, até adeptos do Reus vieram. E ouvir aquele pavilhão completamente cheio, não sei quantos milhares estavam lá. E ouvir a cantar Cheira Bem, Cheira a Lisboa, claro, isso para mim foi arrepiante. Não só estar a jogar e ouvir aquilo, tanta gente a gritar. Em que ganhámos por 8-3 ao Reus, recuperámos a desvantagem que fizemos na primeira mão. Foi um jogo empolgante. Um grande entusiasmo por parte das pessoas em fazer algo diferente, atingir uma coisa que nunca tinha sido atingida. A conquista da taça europeia é única para o clube. E aqui é que está a essência e aqui é que aquelas pessoas que ouvirem esta reportagem sabem o que é que eu vou dizer. É que quem gosta de hóquei consegue chorar pelo hóquei. O Benfica dos anos 90, de Paulo Almeida, Luís Ferreira, Rui Lopes, Vítor Fortunato, José Carlos ou António Ramalho, restabelecia a história de amor entre os adeptos encarnados e o hóquei em patins. Para aquela equipa, o ringue é uma pista de dança. O stick, uma tecnologia avançada que envia bolas teleguiadas ao fundo das redes. O 5 do Benfica é de tal modo poderoso que os seus jogos confundem-se com os da Seleção Nacional. Frequentemente, os rostos são os mesmos e apenas muda a cor dos calções. Entre 90 e 2000, o Benfica vence 5 campeonatos, 4 taças e 4 supertaças e chega por 2 vezes à final da Taça dos Campeões Europeus, perdendo-as, no entanto, para o Igualada.
São centenas de jogos de uma equipa que não percebe o significado do termo impossível. Qualquer desvantagem é recuperável, como naquela meia-final da Taça dos Campeões diante do Barcelona, que ninguém há de esquecer. Esse jogo era um jogo que, a primeira mão, foi